Graça e paz, eleitos de Deus. Sou o apóstolo Luiz Bastos, o apóstolo da graça de Deus revelada. Meu telefone para contato, também Zap, é 021 993 960538, 021 99197 0393. O meu e-mail é apóstolo Luiz com Z Bastos @bol.com.br e também apóstolo 2009 @hotmail.com. Amados, eleitos, escolhidos, predestinados, chamados à graça de Deus, escolhidos antes da fundação do mundo, com um propósito eterno em Cristo Jesus. A mensagem que vocês vão ouvir, ela vai estar amanhã no Facebook escrita. Então, vocês vão ouvir agora ela em vídeo e áudio, e amanhã vocês vão ler ela escrita no Facebook. O tema dessa mensagem é este: ouvir com ouvidos de discípulo, para que a graça de Deus ministrada seja frutífera. Repito, ouvir com ouvido de discípulos, para que a graça de Deus ministrada seja frutífera. Então já comece, eleitos e eleitas, ouvindo assim, desta forma, desta maneira, com ouvido de discípulos, com ouvido daqueles que ouvem para aprender. Porque discípulo é aquele que aprende. Se ele não aprende, não é um discípulo. Vamos conferir esta mensagem, como eleito de Deus. Por que ouvir como discípulos? Por que ouvir com ouvido de discípulos? Para que a graça ministrada seja frutífera. Confira em Romanos capítulo 10, versículo 17. E você já começa a entender por que ouvir como discípulo. Romanos 10, 17, graça de Deus, a palavra que vale, revelação aos eleitos de Deus, fé atual, que produz herança, edifica, diz com muita clareza, muita autoridade e certeza absoluta das coisas. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. E aí você já entende, compreende o tema desta mensagem, e chega ao teu espírito, ao teu conhecimento, ao teu entendimento, para te edificar, produzir olhos iluminados, visão, ouvir como discípulos, para que a graça ministrada seja frutífera. Logo, a fé não é por sacrifício. Logo, a fé não é pelo tato, pelo olfato. Logo, a fé não é pelo ver. Logo, a fé é pelo ouvir. Está aí o grande segredo. Por que ouvir como discípulo? Para que a graça ministrada se torne frutífera. Porque a fé não vem por sacrifício, não vem por conceitos, ela é pelo ouvir. E ouvir não é qualquer coisa, não é ouvir os livros da lei, os 5 livros da lei de Moisés, não é ouvir os livros históricos, nem os poéticos,
nem os proféticos. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Palavra esta que, com amplitude de revelação, ela foi dada a Paulo na sua autoridade e edificação. É pelo ouvir. Se seu ouvir é um ouvir de discípulo, naturalmente, toda palavra vai produzir resultados extraordinários. Se o seu ouvir não é ouvir de discípulo, a fé que vem pela palavra de Cristo não produzirá nenhum sentido de edificação, de herança, de forma que diferencia, para que você seja luz, sal, no meio desse mundo, entre os mortos que existem nele. Eleitos de Deus que ouvem com os ouvidos que aprendem. Digo aos eleitos de Deus, ouçam com o ouvido de discípulo a palavra de Cristo, para que possamos andar por fé e não por vista. É isso aí. Todos que ouvem a palavra de Cristo com o ouvido de discípulos, esses jamais vão andar por vista. Em nenhum momento vão andar por vista. Em nenhum tempo, enquanto estiver aqui nesta terra, segundo o plano de Deus, vão andar por vista. Por isto, ouça com o ouvido de discípulo a palavra de Cristo, para que possamos andar por fé e não por vista. Pois será impossível andarmos por fé, se não ouvirmos a palavra de Cristo com ouvidos de discípulos, todos os dias das nossas vidas, assim como revela o profeta Isaías. Isaías 50, versículo 4. Isaías 50, versículo 4. Diz assim, profeticamente, o profeta da graça ao nosso coração. O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como discípulo, para que eu ouça como aqueles que verdadeiramente aprendem. Então o profeta declara, faz essa oração, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como discípulo. Eleito de Deus, discípulo é aquele que ouve com aqueles que aprendem o que ouvem, para serem muito bem sucedidos no que ouvem. Dou um exemplo. Você faz um curso de informática, faz um curso de inglês, línguas, faz um curso aí que bate com o seu coração, você gosta, é o seu dom. E nesse curso você vai ouvir muito. Alguém falando. O preletor falando, o professor falando. Se você ouvir como discípulo, tudo que você está ouvindo vai entrar dentro de você. Você vai aprender. E o que entrar dentro de você vai se tornar uma marca no seu interior, que jamais alguém pode tirar. Então, todos aqueles que ouvem como discípulos, ouvem para aprenderem, para que sejam muito bem-sucedidos no que ouvem. No nosso caso,
é para sermos muito bem-sucedidos no que ouvimos da palavra de Cristo, a única que tem nível superior do superior, está acima de todos os ensinos, em todas as culturas do mundo, em todo o nível pedagógico, científico, cultural, em todos os níveis de ensino. Então, todos que ouvem a palavra de Cristo, com o ouvido de discípulos, Senhor, despertou porque você deu vazão, porque você deixou, quis, fez como o profeta Isaías, já acorda com o ouvido de discípulo, toda a palavra da graça de Deus, ela vai ser frutífera, 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 em qualquer língua que você fale, qualquer nação que viva, qualquer lugar do mundo. Diga aos eleitos de Deus, o profeta disse assim: todas as manhãs, Senhor Deus, desperta meu ouvido para que eu ouça como discípulo. Ou seja, para que eu ouça a sua palavra e aprenda. É isso que ele estava dizendo. Nada mais, nada menos. Para que eu ouça a sua palavra e aprenda. Pois todos aqueles que aprendem a palavra de Deus que ouvem, pois ouvem como discípulo, o diabo, que tenta, de todas as formas, tirar o que é ministrado, e da vida de muitos ele consegue tirar, logo em seguida, uma ministração tão poderosa, tão edificante, tão iluminada, tão extraordinária, sobrenatural. Mas logo depois de muitos, o diabo consegue tirar, que isso foi semeado, e os frutos verdadeiramente não se manifestam, não acontecem, não se multiplicam, sequer metade de um, na vida de muitos e muitos e muitos, que dentro de muitas igrejas são infrutíferos. Por quê? Porque o diabo tira. E a palavra que é ministrada do altar, pelos anjos que Deus levantou, não produzem. Porque esses não aprenderam. Como o profeta disse e pediu que todas as manhãs o seu ouvido fosse despertado para que ele ouvisse como discípulo, esse não aprenderam a ouvir como discípulo. Então digo, todos aqueles que aprendem a palavra de Deus, que ouvem, pois ouve como discípulo, o diabo não consegue tirar a palavra pelo qual foi ministrada. Esta palavra fica infrutífera, não produzindo os resultados do amor de Deus. Por que ela fica infrutífera, não produzindo o resultado do amor de Deus? Porque esse querido, esse amado, ainda não foi despertado, não foi iluminado, ou também não desejou, não quis, que os seus ouvidos fossem despertados logo pela manhã, porque o dia não começa à tarde, nem o meio-dia. O dia de todos começa pela manhã. À noite você dorme, descansa, para que no outro dia você tenha o pão, porque Deus, diz o Salmo, que dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem. Então você não precisa ficar acordado, fazendo vigília, né, orando, sempre. Às vezes é importante. Você começa pela manhã. E pela manhã, se seus ouvidos, ao você acordar, já estiverem despertados para ouvir como discípulo,
Você, durante todo o dia, vai ouvir revelações e mais revelações e mais revelações e mais revelações do Senhor, porque o Senhor sabe que você ouve para aprender. O seu ouvido já está despertado para aprender. Logo que você levanta, logo que você acorda, e também os seus ouvidos acordam, se acordar já despertado para ouvir como discípulo, desde as primeiras horas da manhã até que você vai dormir, você vai aprender, porque Deus vai falar através da palavra de Cristo, que está estocando o seu interior, o seu espírito, o seu ser. E aí vai produzir resultados do amor de Deus, pois a palavra da graça de Deus, ela é ministrada, revelada pelo Espírito Santo, para produzir resultado do amor de Deus, com 30, 60 e 100. Pois estes ouviram como discípulos, aqueles que aprendem. Assim como revela o Senhor Jesus em Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto. É um produz 100, outro 60 e outro 30. Mais uma vez, compreendemos que está aqui no ouvir, conforme Romanos 10, 17, a fé pelo ouvir. O profeta Isaías falou profundamente, Isaías 54, desperta-me os ouvidos pela manhã para que eu ouça como discípulo. E nesta revelação de Mateus 13, 23, o Senhor também está falando que foi semeado em boa terra, é este o que ouve a palavra, ouve com o ouvido de discípulo, ouve com aqueles que aprendem, ouve para aprender. Esses, verdadeiramente, em qualquer lugar do mundo, ao ouvir a palavra de Cristo, serão frutíferos no que se refere a 30, 60 e 100. Eleitos de Deus, ouçam mais e mais a palavra de Cristo com ouvido de discípulo. Ouvido daqueles que aprendem. Porque tudo que você aprende, você não desaprende. Um exemplo, uma criança aprende a andar de bicicleta. Ela nunca mais desaprende. Aprende a dirigir, nunca mais desaprende. Aprende a ler, nunca mais desaprende. Aprende a cozinhar, nunca mais desaprende. Tudo que você aprende não é mais tirado de dentro de você. O inimigo, como você já ouviu anteriormente, não pode tirar de dentro de você o que você aprendeu. E tudo que você aprende vai produzir frutos, se aprendeu. Então, por isto, digo aos eleitos de Deus, ouçam mais e mais a palavra de Cristo, com ouvido de discípulo, ouvido como aqueles que aprendem. Pois nós vamos precisar em muito, nesses dias difíceis, nesses dias maus, onde vai de mal a pior, nós vamos precisar em muito ouvir a fé pela palavra de Cristo com ouvido de discípulos, para podermos andar vitoriosamente. Pois a palavra de Cristo, ela não é uma palavra religiosa, não é uma palavra legalista, não é uma palavra denominacional, não é uma palavra de homens. Ela é a palavra da vitória.
É a palavra do curso mais importante que existe. É a palavra do ensino mais importante que existe. E qualifica o homem de Deus para que ele seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Palavra de Cristo, se você ouvir com ouvido de discípulo, ela te prepara para toda boa obra, te qualifica para toda boa obra, te faz ser diferenciado para toda boa obra. Por isso o profeta disse: desperta-me os meus ouvidos assim que eu acordar, para que eu ouça como discípulo. Então precisamos ouvir muito a palavra de Cristo, a fé que vem pela palavra de Cristo, com o ouvido de discípulo, para podermos andar vitoriosamente, ou seja, andar por fé, com resultados expressivos, pois a fé revelada pela palavra de Cristo é sinônimo de sucesso em qualquer lugar deste lindo mundo criado pelo nosso grande Deus. Palavra de Cristo. Se você ouvir como discípulo, ouvir para aprender, liberada do altar da graça, pelos canais que Deus levantou para edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo, para a obra do ministério. E todos cheguem à unidade de fé, à unidade, à estatura de Cristo. Se você ouvir com o ouvido daqueles que aprendem, ela é sinônimo de sucesso em todas as áreas da vida, seja pedagógica, seja na área de direito, medicina, na área familiar, na área estrutural, na área ministerial, na área espiritual, na área. Ela é sinônimo de sucesso em todas as áreas, porque ela é, a palavra de Cristo, o ensino mais importante, é o ensino superior do superior, como você já tem ouvido dessa mensagem. Por isso, ouvir a palavra de Cristo com o ouvido de discípulo, ouvido daqueles que aprendem, é tudo, mas tudo neste tempo da revelação da palavra da graça de Deus, para que os verdadeiros eleitos de Deus, aqueles que foram chamados para terem atitudes diferenciadas, atitude do grande amor de Deus, pois aprenderam a palavra de Cristo ouvindo como discípulo, sejam verdadeiramente diferenciados em qualquer lugar desse mundo, em qualquer língua, em qualquer nação, em qualquer lugar que Deus enviar, ou a oportunidade surgir, você vai chegar em qualquer lugar por cima, cabeça, e jamais cauda. Você vai chegar verdadeiramente dominando e jamais dominado. Porque aqueles que ouvem e aprendem, jamais é tirado o que você aprendeu. Ouvir como discípulo é ouvir de forma sábia. Ouvir como discípulo é ouvir com a sabedoria de Deus. Ouvir como discípulo é ouvir tendo olhos iluminados. Ouvir como discípulo é ouvir diferenciado. A palavra de Deus diferenciada, que não produz uma mesmice religiosa, mas seres, filhos, verdadeiramente frutíferos do amor de Deus, que a palavra revela, que a graça de Deus revela, que o Evangelho, a palavra de Cristo revela. Então, nesses dias difíceis, de tribulações, o profeta Isaías nos ensina, quando ele diz: o Senhor me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra aquele que está cansado. E entendo que quando o profeta Isaías disse, para que eu possa sustentar com uma palavra que ele está cansado, porque ele me deu a língua dos instruídos, para que isso continuasse, a língua dele continuasse sendo a língua dos instruídos, para sustentar com uma palavra aquele que estava cansado, ele precisava, todas as manhãs,
ao começar uma nova manhã, ouvir como discípulo. Ele precisava que o Senhor despertasse os seus ouvidos, para que ele ouvisse como discípulo, para que ele aprendesse e tivesse, não palavras teóricas, não palavras banais, não palavras sem sentido, mas a palavra da graça de Deus, palavra que sustenta, que dá herança, que edifica, que produz filhos diferenciados. Ele precisava que seus ouvidos fossem despertados, que os seus ouvidos sejam despertados, para que não seja mais uma palavra que você ouve, porque Deus não está falando mais uma palavra, mas é a continuidade da sua palavra, para verdadeiramente produzir filhos que produzem 30, 60 e 100 do amor de Deus entre os homens e mulheres. Ouvir como discípulo é ouvir para verdadeiramente ser diferenciado. Amém? Quero orar por você, eleito de Deus, escolhido, amado, predestinado, pedra que vive, amado em todos os sentidos, para que esta mensagem produza efeito imediato, marca de Cristo, vida e vida em abundância, que ilumine todo o seu ser, para que você, a partir deste momento, quem sabe, você já é um crente, entre aspas, há anos e anos e anos. Você entra e sai, não é? Numa reunião, mas fruto nenhum, resultado nenhum. A graça de Deus não produziu nada, mas você aprendeu como produzir. Se seus ouvidos forem despertados, para você ouvir como discípulo. Ouvir de maneira sábia, ouvir não displicentemente, ouvir não por ouvir, ouvir porque já se tornou um status, ouvir porque já se tornou um costume. Não, ouvir como discípulo, ouvir para aprender. E todo aquele que aprende vai ter palavras de ousadia para persuadir, para ser um vencedor, mais que vencedor em tudo que faz. Receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Cristo, oro ao nosso Deus Todo-Poderoso, determinando que os verdadeiros eleitos de Deus tenham um grande desejo de ouvir com o ouvido de discípulo, ouvido que aprende, a palavra de Cristo, em todos os dias de suas vidas. Pois todos aqueles que ouvem com o ouvido de discípulos serão frutíferos, plenamente frutíferos, no reino de Deus, com fruto de 30, 60, 100, do que se refere ao amor de Deus, que mostra qualidade diferenciada neste mundo, como sal da terra e luz do mundo. E esta ministração, esta revelação, produz agora efeito imediato neste irmão, nesta irmã, seja qual a língua que fale, em nome do Senhor Jesus, para que aprendam, como o profeta disse, ouvir como discípulo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. É isto, eleito de Deus, mais que vencedores. Como vocês já sabem, eu sou o apóstolo Luiz Bastos, o apóstolo da graça de Deus revelada. Como vocês ouviram no início da mensagem, está o meu telefone e zap. Liguem para o apóstolo. Compartilhe. E também tem o meu e-mail, endereço. Mande uma mensagem, converse com o apóstolo. Estarei à sua disposição, para que o Espírito Santo produza edificação na sua vida, crescimento, vida diferenciada. Amém? Ao terminar esta mensagem, quero declarar que você é, com toda certeza, um mais que vencedor em tudo que você fizer, pois esta é a tua herança, imutável, em Cristo, em graça,
em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima mensagem. Pelo canal do Facebook. Você é um abençoado, mais que vencedor, em Cristo Jesus.